No mês das mães, falar sobre amor é essencial. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre Amêndoas, um livro da escritora sul-coreana Won Byung-chul. Não saia daí, porque o Entre Livros de hoje vai te emocionar. Qual o impacto do amor na vida de uma criança? Questionamentos como esse passaram pela mente da premiada escritora e roteirista de cinema Won Byung-chul. Nascida na Coreia do Sul, logo após o nascimento de sua primeira filha, a autora começou a pensar sobre a existência do amor incondicional. Quando ela percebeu que a sua pequena filha dependia dela para continuar sobrevivendo, ali como um ser frágil que estava em seu colo, ela notou que apenas o amor garantiria a vida daquela criança. O amor faria com que a criança fosse amamentada e recebesse os cuidados primordiais para o seu desenvolvimento. Mas, após os primeiros anos de vida, aquela criança se tornaria alguém que não necessariamente seria a pessoa que a mãe sempre desejou que ela fosse. É claro que todo pai cria uma expectativa sobre o filho. As mães não são diferentes. Elas também imaginam aquele filho perfeito que elas gostariam de ter. O filho carinhoso, estudioso, que luta pelos seus sonhos, que é gentil. Mas e se esse sonho não se concretizar? Pensando nisso, dois personagens nasceram na mente da escritora, Yoon-jae e Gon. Esses personagens são completamente diferentes, um do outro. Yoon-jae é um personagem gentil. No entanto, ele tem dificuldade de manifestar seus sentimentos. Já Gon é um personagem um pouco mais rude. Justamente por coisas que aconteceram durante sua vida, ele se tornou um adolescente agressivo e muitas das vezes incompreensivo. Ele tem um pouco de dificuldade de manter relações sociais e a sua relação com a família se torna um tanto quanto complicada. Pensando em duas pessoas tão diferentes que poderiam, de alguma forma, ser o perfil da sua filha no futuro, a autora escreveu um romance para entender e buscar um pouco mais sobre a existência desse amor incondicional. Seria ela capaz de amar a sua filha em qualquer um destes cenários? Assim nasceu Amêndoas, um livro com um pouco mais de 250 páginas que foi lançado em abril pela editora Rocco aqui no Brasil. Uma leitura surpreendente que vale a pena cada página. A alexithymia, ou a incapacidade de manifestar sentimentos, é o nome dado a uma condição neurológica na qual as pessoas simplesmente não conseguem sentir ou manifestar, por exemplo, a tristeza, a felicidade, o medo ou a raiva. O personagem principal de Amêndoas, Yoon-jae, tem esse diagnóstico. A sua vida, desde o início ali da infância, é marcada pela dificuldade de conviver com algo que é tão simples para nós. Por exemplo, manifestar aquele momento de tristeza ou de revolta durante algo que não é satisfeito ali pela mãe ou por alguém da família. A mãe de Yoon-jae começa a treiná-lo desde o início de sua vida para que ele consiga manifestar de alguma forma esses sentimentos. Então, como se ele pudesse decorar pelas expressões das pessoas o que é felicidade ou o que é tristeza. Ela faz com que ele decore frases para responder prontamente quando alguém utilizar determinada expressão, ou quando ele notar que a face de alguém ficou um pouco diferente. No entanto, chega um momento em que a mãe não consegue mais lidar sozinha com todos os desafios da maternidade atípica. E aí, a avó, que já estava afastada da mãe por alguns conflitos relacionados à paternidade do filho, entra na história. E ali, essas duas se aproximam do menino e tomam para si a necessidade de cuidar e de protegê-lo, além de ensiná-lo a viver
em um mundo tão difícil e preconceituoso. O romance se passa na Coreia do Sul e a condição financeira da família não é das melhores. A mãe, morando próxima à avó, decide abrir um sebo. Então, ela tem uma livraria com livros usados que não é muito frequentada, mas é aquele ambiente em que Yoon-jae vai começar a ter contato com outras pessoas, já que na escola ele não era muito bem recebido pelos colegas. Histórias fazem parte da família de Yoon-jae, e como todo livro surpreendente, a história desse garoto também vai ter uma reviravolta. Durante uma data muito especial de Natal, ele, sua mãe e sua avó saem de casa para comemorar o dia. No entanto, um atentado acontece e Yoon-jae vê a sua avó ser assassinada de frente para os seus olhos. Um momento chocante que vai aparecer em todos os jornais e nas mídias da cidade. No entanto, ao ver aquela cena acontecer, Yoon-jae simplesmente ficou paralisado. Ele não começou a chorar ou a ficar desesperado como as outras pessoas esperavam que ele fizesse. A sua mãe, apesar de não ter falecido naquele momento, fica em estado grave no hospital, entra em coma e fica durante vários meses ali em um leito de UTI, necessitando de cuidados específicos, sendo assim afastada da família. O garoto passa a ficar sozinho em casa, recebendo apenas as orientações e os cuidados de um amigo de sua mãe que ele nem mesmo conhecia. Em meio a tanta solidão, as pessoas esperavam que ele se afastasse da escola, ou até mesmo que ele quisesse desistir da vida, porque tudo de pior havia acontecido. No entanto, ele não conseguia lidar bem com tudo aquilo que acontecia na sua vida. A sua vida, que era uma calmaria, de alguma forma se tornou um verdadeiro caos, um mar completamente atormentado. E nesse momento, é como se Yoon-jae estivesse em um barquinho muito simples, no qual ele não estava nada preparado a viver tudo aquilo que a vida iria obrigá-lo a experimentar. Nesse momento, novos personagens aparecem na história. Um pai, já sendo um homem de muito sucesso, professor universitário, encontra Yoon-jae no hospital. Ele pede que o garoto faça uma visita à sua esposa, que estava em seus minutos finais de vida, mas que tinha o último desejo de reencontrar o filho desaparecido há vários anos e que tinha a mesma idade de Yoon-jae. O garoto desaparecido havia sido procurado por vários e vários anos. No entanto, as buscas não haviam encontrado nenhum resultado sequer. Nesse momento, o pai pede que Yoon-jae converse com a esposa e se passe pelo filho, para que ela possa ter os seus últimos momentos de vida de uma forma mais tranquila e realize assim o seu sonho. Isso acontece, mas o que Yoon-jae não esperava é que o filho verdadeiro já tivesse aparecido e que esse garoto, chamado Gon, fosse justamente o contrário do perfil de Yoon-jae. A jornada desses dois garotos vai continuar de uma forma muito intensa. E é sobre isso que nós vamos continuar conversando no segundo bloco. Não saia daí, o Entre Livros volta já. Mas, por algum motivo, minhas amêndoas não parecem funcionar direito. Não se iluminam quando estimuladas. Então, não sei por que as pessoas riem ou choram. Alegria, tristeza, amor, medo. Todas essas coisas são ideias vagas para mim. As palavras emoção e empatia são apenas letras sem sentido impressas no papel. Amêndoas, Won Byung-chul. Estamos de volta com o Entre Livros. O assunto de hoje é Amêndoas, um livro de uma escritora sul-coreana que vai mexer com você. Porque, gente, esse livro me deixou muito emocionado e é uma leitura super envolvente. Yoon-jae e Gon são personagens completamente diferentes. Enquanto Gon cresceu completamente afastado da sua família,
passou por inúmeros desafios e não recebeu o amor que todos nós desejamos receber. Yoon-jae tinha em seu lar a oportunidade de receber esse amor. No entanto, ele não consegue expressá-lo justamente pela sua condição neurológica, a alexithymia. Há estudos que indicam que a alexithymia está relacionada com a redução das amígdalas cerebrais. Essas estruturas, que fazem parte do nosso sistema límbico, além de estarem relacionadas com vários neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e o GABA, são capazes de transmitir sentimentos que para nós são muito comuns. A relação desses personagens, a partir do momento em que elas se unem, passa a ser um tanto quanto conflituosa, porque Gon descobre que no momento em que ele poderia ver a sua mãe ali nos últimos minutos de vida, quem ocupou esse espaço, na verdade, foi Yoon-jae. A partir daí, vários conflitos começam a existir. No entanto, há um certo interesse entre os personagens de compreender as vivências um do outro. A pedido do pai de Gon, Yoon-jae começa a se aproximar do rapaz para poder auxiliá-lo nessa nova jornada, já que ele havia deixado de ser um garoto da rua para poder estudar em uma boa escola e precisa ter esse contato com uma sociedade que sempre deu as costas a ele. De fato, Yoon-jae quer ajudá-lo, mas ele também quer entender a razão de tanta fúria, tanta raiva e tanto rancor que fazem parte da vida de Gon. A vida de Yoon-jae não está nada fácil após a morte de sua avó e o fato de a mãe estar em coma no hospital. No entanto, a relação com tudo isso vai fazer com que o garoto descubra sentimentos e emoções que ele sempre julgou ser incapaz de sentir. Quando eu decidi trazer esse livro para o programa dessa semana, estando no mês de maio, o mês das mães, eu quis trazer uma reflexão que está relacionada justamente a esse amor que nós recebemos logo nos primeiros meses de vida. O amor de mãe é a chave para compreender a beleza de Amêndoas. Enquanto um personagem, por um motivo do destino, não teve a chance de ter o contato com a sua mãe e ela, inclusive, acabou adoecendo justamente por não conseguir oferecer esse amor ao filho, um outro tinha a mãe ali ao seu lado. No entanto, ele não conseguia expressar e manifestar aquilo que ele sentia. É claro que ele gostava da mãe, que ela era uma pessoa especial para ele, mas dizer eu te amo e manifestar o cuidado, o carinho, não era nada simples para Yoon-jae. E aí, se você fosse pai ou mãe, você conseguiria amar qualquer um desses personagens, independente de quem ele seja? Se você tiver um filho, ou caso você já tenha, você compreende que esse filho pode ser uma pessoa completamente diferente de quem você é, para além das suas expectativas? O amor é sim a chave para a compreensão de Amêndoas, mas não é qualquer tipo de amor não, é um amor incondicional, um amor que raramente nós conseguimos encontrar, porque todas as pessoas criam expectativas acerca das outras. Todos nós esperamos que alguém seja de alguma forma para suprir uma necessidade própria. Mas é claro que isso nem sempre pode acontecer, porque cada um é um indivíduo, com desejos, com sonhos, com realidades distintas. E isso Amêndoas cumpre muito bem. Ele te mostra o quanto as pessoas são singulares e relacionadas à sociedade, elas são plurais. Foi uma leitura muito gostosa, um livro que eu vou indicar para todo mundo, principalmente para quem tem esse desejo de lidar com outras pessoas, sejam através do trabalho ou através das relações interpessoais, por exemplo, dentro de uma família, como pai, mãe, como cuidador. Se você ama alguém ou quer amar,
certamente Amêndoas é uma ótima leitura. O livro está disponível nas melhores livrarias do Brasil, além, claro, das livrarias online. É possível adquiri-lo por um bom preço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de investir algum tempo aí do seu ano para fazer essa leitura, porque realmente é muito especial, não apenas pelo tema, mas também porque é a oportunidade de conhecer uma cultura diferente. Eu, por exemplo, nunca havia lido o livro de uma escritora coreana, então foi a primeira vez. E aqui vários detalhes da cultura estão inseridos, não apenas pelos nomes que são diferentes, mas também pelos hábitos cotidianos das pessoas da Coreia do Sul. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. O Entre Livros fica por aqui. Continue de olho nas nossas redes sociais, na UNEC TV e no Lendo com Daniel. A gente se encontra na semana que vem. Até a próxima. Tchau!